todos vocês aqui. Agradecer pela oportunidade, né, de vocês todos estarem aqui. Realmente é um dia de comemoração para a gente. É muito bom ver a casa com pessoas novas, pessoas que estão buscando se conhecer melhor, buscando entender um pouco mais da doutrina e desse amor, né, que Jesus deixou para a gente. E aí, gostaria de dar boa noite e as boas-vindas para vocês, né? E aí, para a abertura, hoje nós estamos numa semana, na Semana de Arte Espírita. Daqui a pouco a nossa leitura vai ser uma poesia espírita para vocês. Gostaria de convidar vocês para se inscrever na nossa página do YouTube, que é Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier. Lá estão todas as nossas palestras, ou pelo menos já uma grande maioria, que a gente vai alimentando aos poucos, né? E aí a gente precisa de um público para poder fazer ao vivo também no YouTube, né? Se vocês ainda não curtiram ainda a página no Facebook do Centro de Estudos Chico Xavier, estão convidados a curtir e a compartilhar também, para que a gente possa divulgar mais a doutrina. Gostaria também de divulgar tanto a nossa biblioteca, para quem quiser conhecer um pouco mais da doutrina, temos livros, e quem quiser comprar também temos a nossa livraria, com as obras básicas e outros títulos também, para conhecer também essa doutrina consoladora, tá? Então, para a nossa harmonização, eu vou convidar o nosso irmão Joel para ler essas poesias, fazendo parte da Semana Espírita aqui. Né, Joel? Alguns dizem que essa poesia é anônima, outros o atribuem ao padre Antônio Vieira e ainda outros ao Frei Castelo Branco. Tempo perdido. Deus, pede estreita conta do meu tempo, forçoso do meu tempo já dá conta, mas como dar sem tempo tanta conta em quem gastei sem conta tanto tempo? Para ter minha conta feito a tempo, dado-me foi tempo e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Quero hoje fazer conta e falta tempo. Ó vós, que tendes tempo sem ter conta, não gastei esse tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em fazer conta. Mas ó, se os que contam com o teu tempo fizessem desse tempo alguma conta, não choravam como eu não ter tempo. A segunda é do livro Momentos de Ouro de Espíritos Diversos, por Francisco Cândido Xavier. Não percas tempo. Não deixes para mais tarde a palavra calma e boa, que salva, anima e perdoa, curando ofensa ou pesar. Talvez muita gente esteja na pauta do que eu te digo, pedindo-te um gesto amigo que não deves adiar. Às vezes, num só abraço, numa frase ou num sorriso, temos nós o que é preciso em qualquer reparação. Faze agora o bem que possas, não guardes outro dia. Bondade semeia e cria, vida nova ao coração. Haja o que houver em caminho, não guardes ressentimento. Todo minuto é momento de ajudar e recompor. Não apontes, nem lastimes a incompreensão que te alcança. Para quem segue a esperança, Deus é a presença do amor. Que bonito, né? Antes ele disse que a gente
gente não ia entender. Porque o tempo, né? A nossa palestra hoje é o tempo que me resta. E as poesias do tempo, acho que foi, né, uma piada com duplo sentido, né? Mas tudo bem. De vez em quando a gente cai. Eu gostaria de convidar vocês agora para a gente fazer a nossa prece inicial, né? Então, se sentem da melhor forma, mais confortável possível. Meu querido Mestre Jesus, hoje com tanta alegria, hoje um dia de festa, um dia de comemoração, com os nossos corações extasiados em estar aqui, em receber tantos irmãos. Nós te agradecemos pela oportunidade de aprender um pouco mais. E para isso pedimos um amparo necessário ao nosso irmão Paulo, que como sempre ele esteja inspirado e que nós estejamos prontos também para receber essas informações que sem dúvida serão preciosas para o nosso caminhar. Então, assim, eu te peço que possa nos abençoar nesta noite de hoje. Que assim seja. Vou chamar agora o nosso irmão Paulo. Uma ótima noite a todos. É sempre uma grande alegria estarmos aqui para aprendermos um pouco, compartilhando algumas informações, alguns conhecimentos, e pedimos ao nosso querido Mestre Jesus que nos abençoe, que a sua luz, a sua inspiração seja conosco, e em particular aos benfeitores espirituais desta casa espírita que nos amparem nessa breve jornada, já que estamos falando de tempo. No linguajar popular, há tempo para todas as coisas. Quando nós falamos da vida orgânica, na matéria onde nos inserimos, há tempo para nascer, há tempo para crescer, se desenvolver, reproduzir e perecer. Porque de acordo com a ciência dos homens, tudo que tem vida é aquilo que nasce, cresce, se desenvolve, se reproduz e morre. Por outro lado, e em complemento a essa definição restrita ou circunscrita à nossa materialidade, encontramos Leon Denis, no livro A Evolução Anímica, L'Evolution Animique, que nos diz que o espírito não tem vida, porque é mais e melhor. O espírito tem existência, porque diferentemente daquilo que tem vida orgânica, o espírito nasce, ele teve um início, ele cresce, se desenvolve, mas não pode se reproduzir e jamais perece. Então nós somos, como espíritos encarnados, mais e melhor do que simplesmente o contexto em que nos inserimos, os nossos corpos, a vida orgânica à nossa volta. Mas será que vamos falar de tempo? Há tempo para todas as coisas, para o arrependimento, para o crescimento, para errar, para refletir, para perdoar. Quanto tempo nós dedicamos a nós mesmos para coisas que realmente importam nas nossas vidas? Nesta noite, por exemplo, nós dedicamos algum tempo para estarmos aqui. Para quê? Por quê? Tempo, na verdade, poderia ser compreendido como a duração relativa das coisas, que cria no ser humano aquela ideia de presente, passado, futuro, para que nós tenhamos algum tipo de referência, é verdade, de eventos que se sucedem. Poderia ser um determinado período considerado, mas o que é tempo em verdade para nós? Qual é o tempo de que nós dispomos? Bom, tempo, quando a gente fala de tempo, a gente pode associar com a previsão do tempo, a gente na língua portuguesa usa essa mesma expressão, em outros idiomas não se utiliza a mesma palavra, mas aqui estamos falando do tempo de que dispomos, do tempo que utilizamos. Muito bem, quanto tempo nós temos?
buscando o tema da abordagem dessa noite, o tempo que me resta, quanto tempo nós temos? Será que nós já paramos para pensar sobre o tempo que nos resta? Será que nós já paramos para pensar sobre isso? Em meio a uma pandemia que ceifou milhões de vidas, como tantas outras, como outras tantas patologias ou acidentes, etc. Todos os dias, em todos os lugares, pessoas morrem, pessoas desencarnam. Será que elas se prepararam para isso? Será que elas sabiam? Uma das grandes certezas de que nós temos é que um dia nossos corpos vão morrer. A vida orgânica de que falamos há pouco. Mas e nós? Vamos morrer? Será que nós estamos aproveitando esse tempo para o nosso crescimento pessoal? Será? Vou fazer um convite. Vou pedir ao Osório para apagar as luzes ali de trás. Tá bom assim daqui, tá bom assim. José, pode ir para mim, por favor. Vou fazer um convite a vocês, rapidinho. Pensem brevemente. Se vocês tivessem que escolher uma coisa de que se arrependem lá atrás, uma coisa que vocês não deveriam ter feito, ou uma coisa que vocês deveriam ter feito, vamos pensar. E para isso eu vou conceder para vocês um breve espaço de tempo. Conseguiram pensar? Pode acender, por favor. Conseguiram pensar em alguma coisa? Eu, às vezes, assisto pessoas dizendo: eu não me arrependo de nada de que eu fiz na minha vida. Pois eu devo ter algum problema, porque eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz na minha vida. Muitas, o tempo todo. É claro que eu tenho um entendimento de que as coisas erradas que eu fiz me pareciam certas à época das decisões que eu tomei. Mas hoje, passado algum tempo, eu olho para trás e teria feito muitas coisas diferentes, mas eu fiz o que estava ao meu alcance. Será que você soube perdoar alguém com quem teve um desentendimento? Será que você abraçou o paizinho querido, a mãezinha querida, o irmão desafeto, antes da partida dele ou dela? Será que você não foi implacável com alguém que lhe faltou o respeito no trabalho, dentro de casa? O que você teria feito diferente nesse tempo de 10 segundos que eu furtei de cada um de vocês agora para chamar a atenção? O que você teria feito diferente na sua vida se você pudesse? Porque você não sabe quanto tempo você tem. O nosso processo, as nossas existências, como já mencionamos, são contínuas de nós espíritos. Numa organização esquemática para facilitar o nosso entendimento, nós vamos nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Essa frase é atribuída ao codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, e se encontra gravada em pedra na lápide do seu túmulo lá em Paris, no cemitério Père Lachaise. E um cemitério, uma lápide bem bonita, um monumento bem bonito, simples, porque nós sabemos que ele não está lá, mas lhe são rendidas muitas homenagens. E nesse sentido vale a pena a nossa reflexão, porque é por isso que o Criador nos permite estarmos aqui, para nós nascermos, vivermos, morrermos, renascendo ainda, progredindo sem cessar, porque para tudo há uma finalidade. A nossa jornada, ela é eterna, ela teve um início, como já mencionamos, já foi enfatizado, mas ela é eterna. Cada nova encarnação é para nós uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Por isso, se nós estamos circunstancialmente, talvez melhores do que outros, ou numa condição material ou de poder superiores aos outros, não significa que sejamos melhores. Tudo isso é circunstancial. São lições com as quais temos que aprender. A saúde, a doença, a riqueza, a pobreza, o poder. Vejamos o que está acontecendo na nossa sociedade agora. Quantos empoderados fazem mau uso desse poder, trabalhando em proveito próprio?
usurpando o dinheiro público ao invés de servir para se autosservir. Fosse a vida uma só, não haveria absolutamente justiça, muito menos da parte de Deus, porque nós somos imortais. Maria da Graça Brito de Azevedo, no texto A Mensagem da Imortalidade da Alma segundo o Espiritismo, enfatiza esse aspecto justamente de que a doutrina dos Espíritos, ela nos revelou cientificamente, por isso que a doutrina, essa tríade de ciência, filosofia e religião, e não apenas religião, de que nós somos imortais, que subsistiremos ao corpo físico e retornaremos ao plano espiritual do qual aportamos. Porque, em verdade, nós somos seres inteligentes da criação e é, sobretudo, a nossa consciência, a nossa individualidade que nos particulariza. Então, é que se fundamenta o dogma da reencarnação para nós falarmos do tempo que nos resta. Allan Kardec, na Codificação Espírita, em O Livro dos Espíritos, eu fragmentei em 3 partes aqui para ficar mais fácil da gente entender, obteve da espiritualidade superior, na metodologia científica, a seguinte resposta. Em que se funda o dogma da reencarnação, então? Na justiça de Deus e na revelação, porque incessantemente repetimos, o bom pai sempre deixa aberta para os filhos uma porta para o arrependimento. Imaginemos se fosse a vida uma só, se não houvesse outra vida, se não houvesse reencarnação. Que Deus esse que nos condenaria a um sofrimento eterno? Nós que somos criaturas imperfeitas, somos capazes de perdoar aos nossos filhos, aos nossos vizinhos, aos nossos parentes, ao cunhado que foi criado para perturbar o outro cunhado e assim por diante, a sogra, coitada de quem tanto se fala que na verdade não tem culpa nenhuma. Se houvesse penas eternas e se a vida fosse uma só, onde a justiça de Deus? Que mãe santa poderia ser feliz no dito paraíso, sabendo que seu filho, que foi um traficante, que escolheu caminhos errados, está sofrendo eternamente? Onde haveria justiça de Deus se isso fosse uma circunstância, se isso fosse realidade? E continua, não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles de quem não dependeu melhorares? Que culpa tem uma criança que desencarna na tenra idade? O que ela fez nessa vida para morrer? Por que alguém nasce na Somália e morre de desnutrição? Alguém aqui nesse ambiente, entre nós encarnados, já passou fome? Não, eu não digo vontade de comer. Vontade de comer a gente tem o tempo todo. Vontade de tomar um sorvete, vontade de comer um morango, uma pizza. Mas alguém aqui já passou fome? Não. Mas tem pessoas que, por conta do nosso egoísmo social, passam fome. Existe miséria ainda no nosso país. Em algumas cidades nós vamos encontrar pessoas revirando lixo para dispor da nutrição mínima para aguentarem aquele dia. Em outros países essa realidade é muito forte. Então, se houvesse penas eternas e se a vida fosse uma só, não haveria absolutamente justiça, porque as nossas condições são absolutamente desiguais. Por que tantos morreram do vírus e outros só tiveram uma gripezinha? Por quê? Se as coisas acontecessem ao acaso, e falar de acaso, olhando a perfeição, a começar por nós mesmos, a perfeição do nosso organismo, na natureza, em tudo o que nós observamos. Supor que o acaso seria capaz de conectar átomos e moléculas e fazer tudo que existe com tamanha perfeição, é realmente ter preguiça de raciocinar. E finalizando essa resposta, não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Porque Deus não nos castiga. Ele tem leis que são iguais para todos e Ele nos oportuniza o resgate das nossas faltas. Então sofremos porque erramos, nós colhemos exatamente aquilo que semeamos. Só que se a causa dos nossos sofrimentos não está na presente encarnação, ela está seguramente em existências anteriores. Muito simples. Se agora eu fumar muito,
é provável que eu tenha algum problema pulmonar. Mas uma pessoa que nasce com câncer, aleijada, mutilada, deficiente, com uma síndrome qualquer, lei de ação e reação, presente na ciência dos homens e muito mais soberanamente na justiça de Deus, porque não existe acaso. Ninguém morre antes da hora, ninguém adoece sem tempo de adoecer. Portanto, é inútil nós temermos a morte. O que nós estamos aprendendo, e eu peguei Covid no mês passado, não tinha medo de morrer, mas uma coisa que faz a gente pensar é o medo de não saber viver. E o tempo de que eu não dispunha, passei a dispor, e a gente pensa, poxa, em certa ocasião eu fui rude com alguém, eu fui mal educado com alguém. Por quê? Tente novamente. E quando a gente... Eu vou tentar novamente porque não deu tempo. Quando a gente quer, a gente consegue avançar. Eu montei uma animação, eu queria agradecer, eu não falei no início, é a primeira vez que eu estou ministrando essa apresentação, usando essa palestra, e veio uma inspiração de dois amigos espirituais, Mário Barbosa e Arquimedes, e eu queria registrar aqui o agradecimento a eles pela inspiração. Nós fomos buscando as informações e montamos uma animação aqui que acredito que vai facilitar a abordagem que nós estamos pretendendo para a noite. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos, então, para a gente entender melhor essa questão do tempo? Acho que o pessoal do fundo consegue ler, eu fiz um testezinho. Na evolução, na nossa jornada evolutiva, do momento da nossa criação, mais lá à esquerda, na nossa criação, na nossa jornada evolutiva para a eternidade, nós temos a necessidade de encarnar. Por quê? Porque vivenciando a experiência no corpo físico, nós estamos ainda. Nas primeiras encarnações, o espírito encarna nos mundos primitivos, mundos em que prevalece o instinto e a lei do mais forte. O nosso planeta Terra já foi um mundo primitivo. Depois, passa para a categoria de mundo de provas e expiações. O mal predomina sobre o bem. É ainda a categoria do planeta Terra. O mal ainda predomina sobre o bem. Nossa, mas é isso mesmo que a doutrina espírita diz? Sim. Porque nós ainda temos uma índole muito má. Olhemos o que está acontecendo conosco. Há muitas pessoas boas, há muita solidariedade, mas ainda há muito egoísmo. Ainda há muitos companheiros de jornada, muitos irmãos, somos todos irmãos. Uns mais esclarecidos, outros menos. Mas ainda o mal predomina sobre o bem. E estamos, segundo a espiritualidade já nos revelou há mais de 20 anos, num momento de transição planetária. E essa pandemia já estava prevista, nós já o sabíamos. Transição planetária. Um momento que vivenciamos agora no nosso planeta Terra. É um momento de turbulência. Turbulência no plano físico, com alguns fenômenos, o mundo não vai acabar, mas alguns fenômenos chacoalhando a natureza, alguns terremotos, algumas inundações, alguns desastres naturais, variações climáticas, consequência das nossas escolhas equivocadas, mas particularmente momentos de conflitos internos. Esse antagonismo gratuito de muitos, porque não podemos nos esquecer que somos todos irmãos, e muitos desses espíritos que não estavam encarnando aqui, neste momento de transição planetária, estão tendo a oportunidade de estar encarnados para ver se aprendem algo mais. Mas nós também temos que aprender, porque é muito fácil quando estamos cercados de pessoas carinhosas e maravilhosas. Mas quando nós estamos num ambiente de trabalho, cercado de pessoas difíceis, pessoas mal educadas, ou no seio da família, aí fica difícil. O mundo não é cor-de-rosa. Então, para esses espíritos perversos ainda arraigados ao mal, os assassinos, os corruptos, os perseguidores, eles precisam do convívio com pessoas não mais nesse nível para aprenderem. Mas nós também precisamos. Porque a nossa necessidade de valores morais, de sermos corretos, ela é muito confortável. Eu não preciso roubar porque eu não tenho fome. Eu não preciso assaltar ninguém, eu não tenho uma esposa, um filho enfermo sem poder comprar o remédio. Mas quem vivencia essas situações, essas circunstâncias? Não que seja justificável, mas eu não fui testado nesse momento. Avançando um pouco mais, o nosso planeta está na transição para se tornar um mundo de regeneração. A característica principal, o bem já prevalece sobre o mal. Mas
ainda haverá o mal. Vamos nos lembrar que é possível, Deus queira que sim, que nós continuemos encarnando aqui no planeta Terra, já na condição, tendo ascendido ao mundo de regeneração. Bom, então a partir daí eu vou ser uma pessoa muito boa, porque eu estou no mundo de regeneração? Não. Eu vou ser eu mesmo, espero que um pouco melhor. Nós seremos nós mesmos. Então, no mundo de regeneração, por conta do que nós estamos vivenciando agora, a exemplo do que se passa com outros planetas, nós devemos ter leis sociais mais justas, ser menos egoístas, mas ainda haverá um mal. E daqui a alguns séculos ou milênios, nosso planeta vai passar a ser um mundo ditoso ou feliz, onde o mal não exista mais. Depois, a última categoria, mundos celestes ou divinos, onde o bem reina soberanamente, até o ponto em que não necessitaremos mais encarnar. Mas o que tem tudo isso a ver com o tempo? Porque nós, na jornada evolutiva em que nos encontramos, vamos avançando. E esse é o tempo que nós estamos percorrendo pouco a pouco. Esse entendimento é fundamental para nós nos perguntarmos: e o tempo que me resta? O tempo que me resta, bom, eu tenho diante da eternidade, eu tenho todo o tempo, mas cada oportunidade de encarnar é única, é específica. E como nós já mencionamos, dentro da justiça de Deus, nós semeamos e colhemos. Vamos tentar entender isso um pouco melhor, falar sobre a minha vida atual. Hoje eu estou aqui, no presente, agora. Mas eu sei que eu tive um passado nas minhas vidas anteriores, do momento que eu fui criado até o dia de hoje. Estamos falando do dia de hoje. E eu sei que eu tenho um futuro também, do tempo que me resta, nesta vida e além. E agora? Será que todo mundo vai ter o mesmo nível de vida? A minha avó materna desencarnou com 100 anos. Mas tem pessoas desencarnando com 2 dias, 2 anos, 5 dias. Quando é que eu vou morrer? Porque alguém pode se perguntar: nossa, se eu soubesse que eu ia morrer daqui a uma semana, o que eu faria? O que eu não faria? Vamos tentar ver aqui um exemplo de uma certa vida atual, para a gente entender o que fazer no tempo que nos resta. Vamos criar aqui hipoteticamente uma vida normal. Vamos pegar uma pessoa aleatoriamente qualquer aqui, o Jamerson, que está ali no fundo. Aleatoriamente, ele está aqui. Ele vai nascer e a vida atual dele, vamos pensar assim: olha, Jamerson, eu vou mostrar aqui para você a história da sua vida, o que você pode fazer. Então, ele nasceu no seio de uma linda família, tranquilo, ele nasceu, estava se desenvolvendo, era uma criança travessa, etc. Depois ele aprendeu as primeiras lições para a sua vida. Aprendi as primeiras lições, aos 5 anos de idade eu já era uma criança alegre, brincalhona. Aos 10 anos já sabia discernir o certo do errado, já tinha algum grau de maturidade, mas ainda era uma criança. Aos 15 eu me julgava superior e julgava a todos à minha volta, porque o adolescente ele tem essa característica, né? Quer dizer, acho que ninguém aqui foi adolescente, tirando a pequenininha lá no fundo, ninguém aqui, nós pulamos da infância direto já para a fase adulta, porque o adolescente ele enxerga que ele é o centro do universo. É uma coisa natural, mas faz parte. E o Jamerson também era assim. Aos 20 anos, eu estudava muito e buscava desfrutar a vida com belos sonhos para o futuro. É o que uma pessoa de 20 anos, de modo geral, está fazendo. Estou batalhando, quero ter um futuro, tem seus sonhos. Depois, aos 25, o trabalho e a vida social suscitavam inúmeras reflexões. É a sua vida mesmo, né? Agora atual, claro. Com momentos de alegria, mas também momentos de frustração. Aos 35, talvez, Jamerson, você tivesse com muitos desafios em família e passou a valorizar o trabalho dos seus pais. Porque quando você é criança, dificilmente você dá valor a tudo que os seus pais fizeram por você. Aí a sua vida tinha altos e baixos. Depois, aos 45, eu sei que ainda está muito longe, mas você vai pensar essa sua vida, muitos desafios e derrotas e conquistas na vida. Aprendi que o importante é o valor das coisas e não o seu preço. Ia ser bacana se você atingisse esse patamar, não é? Aos 55 anos, por exemplo, descobri que se eu pudesse recomeçar, utilizaria melhor o meu tempo. Teria calado mais, amado mais. A gente aprende isso nessa fase, né? Demora antes ou depois. E já aos 65 você pensaria, com a natural redução das suas energias, porque graças a Deus a gente vai envelhecendo, vão diminuindo as energias e a gente passa a usar mais a inteligência, o raciocínio, do que quando tem 15, 16, 20 anos.
E aí você começou a revisar suas atitudes e suas prioridades, não foi? E passou a usar melhor o seu tempo. Você julgava menos, cobrava menos. Aos 75, as limitações do corpo eram compensadas pela lucidez moral. Já é o caso do Osório aqui, já nessa faixa etária. Muito bem. Já não julgava, já não tinha mais esse direito, um aprendizado, um espírito que cresceu. E, por exemplo, aos 85, na plenitude de ser dessa vida, sabia que havia pouco tempo. Bacana, se isso fosse, por exemplo, um resumo da vida de todos nós, seria muito legal. A gente admitir que cometeu erros, que melhorou, que aprendeu. Só que tem uma coisa, de todos os recursos que Deus coloca à nossa disposição, tem um que a gente não controla. É o tempo. Ele não é renovável. Então eu não sei se eu vou morrer aos 85, aos 75 e assim por diante. Então eu vou voltando no tempo. E por mais que eu tenha meus sonhos, daqui a uns anos eu vou fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu não sei quanto tempo me resta. Mas se eu não sei, o que eu vou fazer com o tempo que me resta, se eu não sei quanto que ele é? E essa talvez seja a reflexão mais importante de todas. Quando a gente vai até um riacho, um ribeirão, aquela água que passou ali não vai passar outra vez. Ela não volta. O ribeirão está ali, o riacho está ali. Mas a água que passou, que nós colocamos a mão, aquela água não volta mais. Significa que a oportunidade de tocar aquela água ali é única. É naquele momento que está acontecendo. Então a gente pode, de repente, suscitar algumas reflexões. Nós passamos pela vida muitas vezes sem perceber a importância que cada minuto tem para nós. Não tem nada de errado, como diz a música, nada melhor do que não fazer nada. Às vezes é bom não fazer nada. Mas quanto tempo a gente gasta não fazendo nada, assistindo uma série na televisão, vendo televisão sem nada, relaxada, estou com preguiça, está tudo bem, não tem nada de errado. Comendo, passeando, falando mal da vida alheia, isso já não é muito bom. Mas quanto tempo desse tempo eu gasto buscando me tornar uma pessoa melhor? Lendo um livro edificante, não uma leitura obscena, ou poluída, ou contaminada. Quanto tempo desse tempo eu gasto pensando como me tornar uma pessoa melhor? Quanto tempo desse tempo eu gasto ajudando uma pessoa necessitada? Porque vivemos num mundo de desigualdade para aprendermos a nos ajudar. Como mencionamos, no mundo hoje tem comida para todo mundo, mas tem muita gente que não tem comida. Porque o nosso egoísmo é maior do que a nossa capacidade de amar. Então a gente tem muito desperdício, muita luxúria. Tem cachorros dormindo e tomando banho com água, com pétala de rosas em berços de ouro. Tem pessoas que não têm acesso a um remédio básico. E tem gente que não tem comida. Como é que eu estou fazendo com esse tempo? Nós desperdiçamos muitas vezes o nosso tempo e até vidas inteiras sem demandar nenhum aprendizado. O que eu estou aprendendo? Se eu sei que eu tenho múltiplas vidas, uma única existência, mas múltiplas vidas, é uma questão de semântica, mas é importante. O que eu estou fazendo nessa vida aqui? Que corações eu ajudei a consolar? Como eu Oi, eu tô aqui de boa. Me diz uma coisa, você tem algum passatempo favorito? Também, é uma coisa importante. É o tempo. Quantas pessoas eu fui capaz de abraçar? O tempo que eu gastei para perdoar, o tempo que eu dediquei para escutar os meus filhos, a minha companheira, os meus pais. Quanto tempo eu gastei criticando outras pessoas, falando mal da vida alheia? Quanto tempo? Quanto tempo perdido, quantos erros cometidos, sem nós nos conscientizarmos que os cometemos? Naqueles 10 segundos que nós oferecemos a vocês, eu tenho certeza que alguma coisa veio à mente. Eu devia ter feito tal coisa, eu não devia ter feito tal coisa. E não é difícil, não é raro a gente encontrar uma família onde um não fala com o outro. Porque as pessoas erram, nós erramos. Alguns erros doem, machucam. Algumas palavras cortam mais do que uma faca. Mas a gente esquece que a gente encarna com aquela família justamente porque lá atrás essas desavenças,
essas divergências eram vivas. E Deus nos permite nós voltarmos como parentes para que aprendamos a nos amar, a nos compreender. Como será que nós vivemos hoje com esse tempo de que dispomos? Imediatismo é uma característica muito atual nossa. Mentalidade de curto prazo sobre as questões da vida. Porque eu não tenho tempo, eu estou atrasado, eu não tenho tempo. Eu estava numa correria de trabalho sem tempo, fora do Brasil, e fiquei de castigo num quarto com o Covid, pensando. O tempo aparece em função do que a gente tem que fazer. Nossa mentalidade de curto prazo. Eu tenho que resolver tudo agora. Eu não tenho tempo para conversar com você. Eu não tenho tempo para ir ao centro espírita. Eu não tenho tempo para ir à igreja. Eu não tenho tempo para esse negócio de evangelho. Eu não tenho tempo. Mas se alguém disser para você que, olha, você vai lá em Florianópolis que você vai ganhar uma mala cheia de dinheiro, não sei, você vai arranjar o tempo e você vai lá. Tempo você tem. O problema é que às vezes você quer fazer coisas demais ao mesmo tempo, mas o principal problema é que às vezes nós não sabemos priorizar. Há uma frase comum que diz que onde tudo é prioridade, nada é prioridade. Você tem que saber o que você vai fazer primeiro, o que é mais importante. E faça primeiro aquilo que é mais importante. Impaciência em relação às necessidades da vida. A gente conversa com um adolescente, ele fala assim, eu não vejo a hora de chegar às férias. Porque eu me livro das provas da escola, eu não tenho que estudar e eu vou curtir minhas férias. E nós adultos, muitas vezes, raciocinamos da mesma forma. Nós pensamos no que virá, nos esquecendo que o mais importante é a jornada. É o aprendizado que a gente tem, as cabeçadas que a gente dá. E quando a gente para um pouquinho, a gente vê. Eu falo por mim, eu cometo muitos erros ainda. Quantas vezes eu, nossa, por que eu falei desse jeito? Eu estava chateado com uma pessoa, mas aí eu fiz igual a ela. Eu fui arrogante, eu fui duro, usei a palavra querendo, quando a gente quer revidar, o duelo que a gente viu outro dia em palestra, a gente dá aquela revidada. O duelo, quando você revida, você, de preferência que seja o seu tiro seja mais forte, que a sua resposta seja mais dura, sei lá, quem manda aqui sou eu. É assim? Mas nós somos muito impacientes com as nossas necessidades. E, lamentavelmente, por conta dessa nossa impaciência, nós não nos permitimos desfrutar da experiência, da jornada. Será que eu não posso aproveitar esse tempo que me resta e selecionar as coisas mais importantes, fazer um pouco menos de coisas? Inversão do valor das coisas, inclusive do tempo. Porque agora virou uma competição. A gente hoje... É fácil falar da adolescência, porque a gente já passou algum tempo, né? Faz uns 4, 5 anos que eu não sou mais adolescente. A gente vivenciou toda essa etapa lá atrás. Hoje, um adolescente, ele não tem que fazer uma prova para entrar para a universidade. Ele tem que superar 800 mil pessoas, eu tenho que ser o melhor, não curtiram a minha selfie. E a gente começa a dar valor para coisas que absolutamente não vão fazer sentido nenhum para um adulto. A gente quer ensinar o adolescente de que ele tem que ser melhor que os outros, ao invés de ensinar para o adolescente que ele tem que se melhorar. Eu não vou passar nessa prova, é muito difícil, tem 120 candidatos. Eu costumo dizer para os filhos, vocês só estão competindo com vocês mesmos. Porque você não pode interferir no desempenho dos outros, mas você pode interferir no seu desempenho. Então eu não tenho que competir. No mundo corporativo a gente vê nas empresas, não, os competidores. Você não tem que superar os seus competidores, você tem que se superar. Você tem que se melhorar. Então a gente acaba tendo uma inversão de valores e essa nossa correria, a gente não valoriza o tempo que tem disponível. As pessoas não são máquinas de fazer dinheiro. Sabe por quê? Porque a gente não está aqui para isso. O dinheiro é importante, é necessário, nós temos que trabalhar, mas isso é importante. Aí eu pergunto, por quais metas nós estamos lutando? Quais são as minhas necessidades reais? Por que eu tenho que ganhar tanto, batalhar tanto? Tem valido a pena tanta correria na minha vida? Será que eu tenho conseguido fazer o que eu deveria estar fazendo? Tanto cansaço, tanto estresse? Eu, particularmente, nesse mês de outubro, agora, setembro, pensei muito nisso. Muita coisa ao mesmo tempo, e agora chegou uma hora que a imunidade baixou. Depois do Covid, vem gripe e vem. Opa, tem que desacelerar.
Nosso trabalho é prazeroso? Sim, porque tem uma conhecida que trabalha numa empresa de recursos humanos aqui em Joinville que comentou que aí tá nas entrevistas ali e tal, aí chega rapazes hoje de 18 anos, primeiro emprego, pois não, qual é a sua habilidade? O que você pretende fazer? Eu quero ser gerente. Não, mas você sabe fazer o que? Não para trabalhar, eu quero ser gerente. Mas por que já? Porque o gerente ele tem ar-condicionado, ganha bem e fica lá numa sala tranquila e tem internet, eu quero ser gerente. E acontece. E muita gente buscando ser gerente. Mas você tem que lembrar que é uma jornada. Então o seu trabalho, que não é ser gerente, se você chegar lá é uma conquista sua, ele tem que ser prazeroso. Ah, mas eu não me divirto. Você não tem que se divertir. Prazeroso na medida em que você se sinta útil, em que você esteja contribuindo com a sociedade, contribuindo com a empresa para a qual você trabalha. Porque se ela não for bem, você não vai bem. Você não tem que ser contra a sua empresa ou contra o seu patrão. Então o prazeroso é a satisfação de ser útil, de ter merecido aquele salário que vem no final do mês. E se ele pode ser melhor, se esforce mais, busque melhorar, busque crescer, e você vai conseguir. Isso dá prazer no trabalho. Mas, infelizmente, a gente não vai ao trabalho para se divertir. Então, às vezes, um ambiente de trabalho é carregado, já aconteceu comigo várias vezes, um ambiente difícil, pessoas muito agressivas, já vi injustiças. Será que ninguém nunca viu isso aqui? Tem. Mas, muitas vezes, as pessoas difíceis somos nós, e nós não percebemos. A gente sempre reclama de que aquela fulana é chata, que o fulano é muito difícil, mas às vezes talvez nós sejamos assim e não nos apercebamos. Será que nós temos qualidade de vida? O que é qualidade de vida? Eu quero morar numa cidade que tenha 25 shoppings, 86 cinemas, 250 restaurantes de italianos. Bom, eu preciso disso. Eu tenho tempo para fazer isso. O que é qualidade de vida para você? Se nós perguntássemos individualmente, as respostas não seriam idênticas. O que é qualidade de vida? Eu, particularmente, qualidade de vida é ter tempo para mim e para minha família. Porque eu já morei em cidade grande e não tinha hora. Você vai para São Paulo, Rio de Janeiro, 2 horas de trânsito, mais 2 horas. Quando você chega em casa, você está morto, completamente exaurido. Aí você tem, não, mas eu quero ter uma casa confortável. Não, tu é um conjunto. Quanto tempo você leva para ir até o seu trabalho? Quanto tempo você dispõe para você mesmo? Tempo. Tempo também influencia a nossa qualidade de vida. Não, eu quero ter conforto, eu quero ter lazer, tudo isso, são várias coisas. Mas ter tempo para si mesmo é uma coisa importante. Muitas vezes a pessoa não percebe, ela começa a não ter tempo para nada, porque ela prioriza tudo. Ela não vai conseguir, ela vai se exaurir. Será que eu estou trabalhando na minha própria evolução? Então, para nossa reflexão, eu gosto muito dessa frase aqui, de Michael Altshuler. A má notícia é que o tempo voa. A boa notícia é de que você é o piloto. É você que gerencia o seu tempo. Não estamos aqui nos referindo ao tempo da empresa, não. Na empresa entra tal hora, sai tal hora, esse tempo, mas mesmo assim você consegue gerenciar esse tempo também. O que você faz naquelas horas de trabalho? O que você faz para dormir? O que você faz quando você acorda, quando você dorme, nas suas horas de folga? Você gerencia, porque você é o seu próprio piloto. E como pilotos de nosso tempo, é muito importante a gente lembrar da consciência da realidade espiritual da vida. Tirarmos um tempinho, como vocês estão fazendo nesta noite, para pensar, a vida não é uma só, a vida continua, e eu serei tão feliz quanto eu for capaz de semear a felicidade agora, e eu sofrerei tanto nesta ou nas próximas vidas, quanto eu estiver semeando coisas ruins agora. Então, se eu tiver consciência dessa realidade espiritual, muda muito a minha perspectiva de tempo, da minha gestão de tempo. Na nossa condição de espíritos encarnados, tudo isso aqui é transitório. O que nós vamos levar quando acabar esse nosso tempo? As nossas casas, os nossos carros, os nossos títulos, as nossas roupas, os nossos vinhos, os nossos sapatos, as nossas joias, ou apenas o amor das pessoas que conquistarmos e a indiferença e o ódio daqueles com quem nos desentendemos? Porque é só isso que a gente vai levar. Toda a nossa bagagem de vivências, mas nada material vai seguir conosco. Objetivos superiores da vida na matéria. Então vamos atentar. Já que nós estamos encarnados, o que eu posso fazer de bom?
Deus me permitiu ter uma condição financeira melhor porque eu sou maravilhoso? Ou para que eu gerencie esses recursos em proveito dos meus semelhantes que têm menos também? Esforço de renovação interior e aperfeiçoamento moral. É o que nós costumamos mencionar na doutrina espírita, a reforma íntima. Porque ninguém modifica outra pessoa. Nós nos modificamos. Nós não somos capazes de modificar ninguém mais. E é por isso que a gente está aqui discutindo e refletindo. E aí vem a pergunta: e quando chegar? Quando a minha hora chegar? E agora? Façam a vocês mesmos. Fica aqui o convite a essa pergunta. E quando a minha hora chegar? Nesse mundo agitado, quando a minha hora chegar, certamente eu irei me perguntar: será que eu fiz valer o tempo que me foi disponibilizado pelo Criador para aprender a ser melhor nessa encarnação? Porque nós somos eternos, são encarnações sucessivas, mas todas elas têm imenso significado, porque são oportunidades, não direitos nossos. E quando nós desperdiçamos, implica em mais sofrimento, em refazer, reconstruir, que sempre nos é oportunizado. Mas aí nós reclamamos: por que eu, por que eu, por que eu? Porque você não aproveitou o tempo de que dispunha. Uma frase de Leon Denis: lembra-te de que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que vieste procurar neste mundo, o verdadeiro aperfeiçoamento. E assim nós terminamos a nossa abordagem dessa noite, deixando aqui rapidamente a bibliografia que foi utilizada para a preparação, e quem sabe com a esperança de que tenhamos nos feito refletir sobre o tempo que me resta, porque eu não sei quanto tempo me resta, mas a cada dificuldade, quando a gente pega um Covid, quando a gente tem um dissabor, uma dificuldade, a gente para pensar: nossa, e se eu partir daqui a pouco? Será que eu deixei tudo pronto? Será que eu consegui reconquistar corações de desafetos? Será que eu disse eu te perdoo, eu te amo para quem eu não estava dizendo? Será que eu me arrependi das coisas erradas que eu fiz? E a resposta é muito simples: graças a Deus, pelo menos agora ainda há tempo. Muito obrigado a todos e Deus os abençoe. E para nós encerrarmos, em tempos de Covid, nós vamos convidá-los a fazermos uma prece. Depois haverá o passe coletivo conduzido pela Nathalie. Mas permanecendo um pouquinho mais alguns segundos nas nossas posições, vamos aproveitar esse tempo para mentalizarmos com as nossas melhores vibrações os nossos lares, os lares dos nossos entes queridos. Mas vamos mentalizar também aquelas pessoas com quem temos divergências, sejam elas encarnadas ou não. Vamos mentalizar aquele parente difícil, aquele filho ingrato, aquele companheiro de trabalho, aquela ex-amiga, o ex-vizinho. E vamos desejar tudo de bom para essas pessoas. Mandar as nossas melhores vibrações, porque nós também não somos perfeitos. Querido Mestre Jesus, nosso guia, nosso roteiro, que nos aponta o caminho a ser seguido a todos os instantes. Mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de aqui nos encontrarmos, reunidos em Teu nome, utilizando um pouco do nosso próprio tempo para a reflexão tão necessária, para que possamos rever posturas, atitudes, enquanto às vezes permitimos que o nosso orgulho e o nosso egoísmo falassem mais alto. Quantas vezes, querido Mestre, julgando-nos superiores, não soubemos ouvir, não soubemos compreender a dificuldade alheia. Ajuda-nos a sermos pessoas melhores, a sabermos calar antes de levantarmos a nossa voz para criticar e questionar. Senhor Jesus, quando estivermos pelas ruas,
e nos depararmos com as crianças em necessidade, as famílias em aflição pela falta do pão de cada dia. Que possamos repensar, e se fosse conosco? E se fossem nossos filhos? Quando alguém mendigar à nossa porta, dos semáforos das cidades, um pão, uma ajuda, e se fosse conosco? Se fôssemos nós passando frio, lutando diuturnamente pelo sustento miserável das energias necessárias para o tormento de mais uma jornada. Quando nos depararmos com as pessoas difíceis à nossa volta, aquele parente complexo, intenso, que não sabe escutar, que não sabe calar, vamos nos lembrar que lá atrás, se não mais nesta vida, nós também já fomos assim. E porque alguém foi capaz de nos compreender, de nos perdoar e nos abraçar, hoje talvez já não sejamos mais aquelas pessoas. Ajuda-nos, querido Mestre, a valorizarmos o tempo de que dispomos, o tempo de viver, de refletir, de pensar, o tempo de acolher, tempo de doar, não o pão de cada dia, as nossas energias, o nosso tempo, a nossa inteligência, a nossa capacidade criativa em proveito de todos aqueles à nossa volta, pobres ou ricos, que necessitem de nós. Obrigado, querido Mestre, pelo tempo de hoje, por estarmos aqui refletindo sobre o tempo que nos resta. Que possamos contar com a inspiração dos amigos espirituais, dos nossos benfeitores e protetores, para que lhes escutemos os conselhos amigos e sábios, fazendo valer a sabedoria na utilização do tempo que nos resta. Obrigado pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui neste ambiente fraterno, nesta casa espírita cristã, que em sua simplicidade nos permite estarmos juntos em busca de um próprio objetivo, o crescimento mútuo, o auxílio fraterno. Muito obrigado. Que assim seja.